Em nosso estudo de hoje, a lição 54 do livro Segue-me, Sinais do Céu. Jesus lhe respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas acercam-se dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente os católicos romanos rogam milagres, os espiritistas esperam fenômenos, os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida, como está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos, resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que seus discípulos sinceros não procuram pelos sinais que hajam visto fortuitamente, mas pelo pão da vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior, compreende que só o Cristo ensina com eficácia, só ele sugere com sabedoria, só ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o do Cristo sacia. Bem, gente, vamos lembrar como é que era, em primeiro lugar, na época de Cristo e que continua sendo até hoje, nos dias de hoje. O Cristo, quando surgiu, ele surgiu, em primeiro lugar, numa região em que já existia um líder religioso chamado João Batista. João Batista reunia muitas pessoas, batizava dentro dos costumes da tradição hebraica lá no Rio, e ele falava que ia ter um dia que ia aparecer uma pessoa que ele não teria essa capacidade de batizar, que ele que viria batizar. Imagina, hoje um grande líder religioso anunciando que a qualquer hora vai chegar uma pessoa que seria especial, e fica aquela expectativa, quem está indo direto e ouvindo, né, fala, tá bom, vamos esperar, né? Aí chega um belo dia que ele fala, eu estou falando esse tempo todinho, a pessoa está aqui. Então todo mundo olha para aquela pessoa, quem é essa pessoa? E fica esperando sinais, alguma coisa dessa pessoa para comprovar o que ele estava falando esse tempo todo. O primeiro sinal que teve foi logo no batismo, né? Todos que estavam ali presentes viram uma pomba branca, uma simbologia pousando ali, mas a pomba branca até aí não teria nada demais, seria de repente um fenômeno ali qualquer e acabou. Não, aí de repente o Cristo sai da água e o primeiro contato que ele já tem com as criaturas que estavam ali presentes começa a ser de fenômenos de cura, e fenômenos de cura que não são normais. Cura, o cego voltar a enxergar, o coxo voltar a andar, é o que está relatado no Evangelho. Porém, os espíritos nos livros, quando vão falar com mais detalhes, falam, a gente não tem noção do número de gastrites, do número de dor de cabeça, do número de várias outras doenças que estavam sendo curadas naquele momento ali. Tá? E aí o que acontece? As pessoas procuram mais o Cristo por conta do sinal mesmo. Então, eu vou ver quem é essa pessoa. É isso mesmo? Então, peraí, então eu vou correndo para casa para levar o meu pai que está doente lá, para levar a pessoa. Aí começa a ver os interesses pessoais. Então, por que eu falo que até hoje isso acontece? Porque nas instituições religiosas, a maioria das pessoas se dirigem à instituição no momento de dor, buscando resposta para alguma coisa, por que a coisa está dando errado na minha vida, por que está contrariando tanto os meus interesses. Aí daqui a pouco, quando ela tem um momento de alívio, o que acontece? Ela some, você nunca mais vê. É muito comum isso acontecer nos círculos religiosos. O argumento vai ser sempre o mesmo. Tem muitos afazeres, tem muita coisa para fazer. Né? Então o Emmanuel ele começa falando, o versículo de João fala, na verdade, vocês que estão me buscando não foi pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ele está falando de maneira muito direta àqueles que não foram somente com esse interesse de alívio imediato e depois desapareceram, não. Com esses que realmente viram alguma coisa de interessante, porque
Pô, Jesus, quando começa a estudar o Evangelho, ele simplesmente fala assim no Evangelho de João: olha, tudo que eu estou fazendo aqui, vocês também podem fazer. Vocês também são filhos de Deus, vocês também têm essa capacidade, é só se dedicar com o tempo também, né, ao aprendizado todo e principalmente o sentimento. Quanto mais você tem sentimento e respeito pelo ser humano, mais poder você tem com relação ao lado espiritual. Então a gente precisa mudar a gente mesmo para poder conseguir ter esses resultados aí também, né? Então ele fala: sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer e ainda mais, né? E o tempo todo ele fala: ó, qual é o caminho? O caminho é colocar isso aqui na prática. É bem-aventurados os que são misericordiosos, os que são mansos e pacíficos, os que são humildes. É toda aquela bem-aventurança, né, que a gente conhece. Aí vem aqui, né, o que acontece? Comumente os católicos romanos rogam milagres, os espíritas eles querem ver fenômeno, e os protestantes querem as experiências, né? São os sinais que a pessoa está querendo. Aliás, né, a gente vê se quando tem casos de mediunidade mais ostensiva, como era de Chico, via gente do mundo inteiro para querer ter uma prova, né, para poder ver pessoalmente ali o que estava acontecendo. Queria provas, na verdade. Não estava provas do céu. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolve o problema da vida, porque você vai ter alívio. Aliás, então, uma explicação que o Chico Xavier deu uma vez, ele fala assim: nem o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu cura, ele prometeu alívio. Fala: vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Mas depois que aliviava, falava: agora vá e não peques mais, para que nada de pior não te aconteça. Ou seja, agora cabe a você tomar um caminho mais correto que evite cair nessa dor de novo, né? Agora, o Emmanuel chama a atenção que o homem está sempre rodeado de sinais do céu. O tempo todo a gente está recebendo esses sinais. A questão não é exibir fatos, ela resume em possuir a necessária visão espiritual para compreender. É muito simples o que o Emmanuel está falando. A operação mais simples da natureza revela um mecanismo sagrado que é feito por Deus, né? Mas são raros os homens que observam além da superfície. E eles vão falando para a gente o tempo todo: conforme a gente for experimentando a prática desses ensinos, a gente vai também experimentando o que é o caminho da felicidade, o que é o caminho mais suave da vida. E é uma coisa simples, você não precisa nem ser um religioso fanático para isso não, gente. Isso aí é simplesmente regra de convivência, né? Você vai perceber que você sendo uma pessoa mais mansa, mais pacífica, respeitando mais as diferenças, você vai perceber que você vai angariar mais amizade, vai ter mais simpatia, e quanto mais simpatia a gente tem também, a gente consegue construir uma estrada bem melhor para a gente afasta da gente um monte de apetrecho aí negativo aí também, né, no caminho. Então, ele termina aqui dizendo para a gente: depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior, compreende que só o Cristo ensina com eficácia, só Ele sugere com sabedoria, só Ele exemplifica o amor sem mácula. E atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas é só o pão que o Cristo oferece que vai saciar. Por quê? Porque o pão aqui material ele vai saciar a fome de maneira imediata ali. Agora, uma coisa a longo prazo, uma coisa que é para sempre, o que você só vai saciar quando você realmente chegar a um ponto em que as agressões não te atingirem, em que você não for aquela pessoa suscetível de qualquer coisa ficar magoada e qualquer coisa querer partir para ódio, para vingança, para rancor. Quando você chegar a esse ponto de conseguir compreender que aquela pessoa que está te agredindo está passando por um momento de dificuldade, esses sinais que a vida dá para a gente, né? Muitas agressões que algumas são gratuitas, hoje algumas a gente até acredita que não seja gratuita, a gente deve ter feito alguma coisa para merecer aquilo ali, mas quem está fazendo aquilo ali, querendo fazer olho por olho, dente por dente, está entrando num jogo de coitado, porque na verdade olho por olho, dente por dente vai ficar todo mundo cego e todo mundo banguela nesse mundo. Não é assim que a coisa deve correr, mas vai aprender com o tempo, porque ele também está se sujeitando também à lei de causa e efeito. Então, a gente conseguir trazer esse pão para a gente aqui, a prova maior que a gente vai ter é quando a gente conseguir praticar o Evangelho e sentir os seus efeitos.
essa vai ser a prova maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.